Glória a Deus, graça e paz a todos. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez nessa batalha. Você sabia que a palavra campanha, ela vem do campo militar, né? É uma batalha. Nós estamos numa batalha para cura e libertação das vidas. Amém? Nós estamos nessa batalha. E eu quero, antes da gente ler a palavra, eu quero mais uma vez que você ore pela pessoa que está do seu lado. Ore por ela agora, abençoe a vida dela. Peça que o Senhor estenda sobre ela as suas mãos. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orai uns pelos outros para seres curados. Fica sozinho não. Se você vê alguém sozinho, ora por essa pessoa. Senhor, neste momento nós oramos. Você aí na sua casa, ora também conosco. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça poderosa, que a tua mão de cura, que a tua mão de poder, que a tua graça gloriosa possa estar sobre as vidas em nome de Jesus. Ó Deus, que meu irmão seja curado agora, que a minha irmã seja curado agora, que essa enfermidade do corpo dele, que essa enfermidade do corpo dela vá embora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que esse peso espiritual desta casa, que esta amarração nesta casa, que este vício desta casa, vá embora na autoridade do nome de Jesus. Ó Senhor Todo-Poderoso, faz a tua obra. Deus Todo-Poderoso, estende as tuas mãos agora, que esse peso no coração do meu irmão, este peso na vida da minha irmã, que vá embora na autoridade do nome de Jesus Cristo, que ele receba de ti, ó Deus, agora. Ó Deus, que haja o lavar do sangue do Cordeiro, que haja, Senhor, o encher do Espírito Santo, que haja, Senhor, no teu nome, Senhor, a tua bênção agora. Que assim seja, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, ó Deus, te louvo, te exalto, te bendigo, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos. Traz nesta noite aqui o poder e a unção, Senhor, a graça e a vida, a força, Senhor. Ó Deus, glorifica o teu nome sobre cada vida, sobre cada pedido, ó Pai. Glorifica o teu nome, eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, se assentar. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí Lucas capítulo 10. Lucas 10. Pode se assentar. Pode se assentar. Lucas 10, você vai deixar aí parado, eu só vou ler alguns versículos, mas toda essa boa parte aqui de Lucas 10 é quando ele separa os 70 e ele manda eles de 2 em 2 pregando o evangelho. Então nós vamos ver algumas coisas, tá? Nós vamos ver algumas coisas dessa passagem aqui, para nós meditarmos, refletirmos nessa noite. Queria começar lendo aqui o versículo onde diz o seguinte: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os à sua frente de 2 em 2 a todas as cidades aonde ele iria. Amém. Vamos pensar nesse primeiro versículo aqui. E esse versículo tem paralelo ali com o capítulo 9 de Lucas, com 10 de Mateus, quando Jesus vai mandando outros ali para pregar o evangelho do reino, para libertar e para curar, né? Para curar. E aquilo que toca no meu coração é que o Senhor, ele fez coisas extraordinárias. Basta ler o evangelho, um pouquinho dos evangelhos, você vai ver Jesus não só pregando, você vai ver Jesus não só ensinando, mas você vai ver Jesus curando e libertando. Jesus vai curar e vai libertar mais pessoas do que a gente imagina. Tinha momentos assim que as curas que Jesus ele ia fazer, só diz assim, vieram muitos endemoniados e muitos enfermos e ele curou a todos. Quantos eram esses
esses muitos, a gente nem sabe quantos eram, mas eram muitos. Então Jesus, ele curava e libertava essas pessoas. Mas aqui nós vemos que não só Jesus curou e libertou essas pessoas, mas ele também comissionou, ele deu autoridade, ele mandou que outros fossem também. Ou seja, aquilo que Jesus começou a fazer, ele mesmo pessoalmente, agora ele ia continuar fazendo através de outras pessoas. E aí nós temos que lembrar que quando Jesus morreu, ressuscitou, ele se assentou à destra de Deus e ele derramou sobre a sua igreja o seu Espírito. Amém? Ele derramou sobre a sua igreja o seu Espírito, e a igreja, quando você vai ler, ela continuou fazendo aquilo que Jesus fazia, continuou pregando, continuou curando, continuou expulsando os demônios. Jesus continuou fazendo as mesmas coisas através agora dos seus filhos. Então eu quero só dizer para você que aquilo que Jesus começou a fazer lá no primeiro século, aquilo que ele fez lá nos dias em que ele estava encarnado aqui, não acabou não. Jesus continua trazendo a sua palavra viva, Jesus continua curando e Jesus continua libertando. Glória a Deus, glória a Deus. Como ele faz isso hoje? Hoje ele faz através de pessoas. Cada vez que você ora, cada vez que você usa a autoridade que ele te deu, cada vez que você intercede, cada vez que a igreja intercede, que a igreja ora, o Senhor continua agindo através do seu Espírito. Amém? Ele continua agindo através do seu Espírito. Tem que pensar pessoas como canais, né? Como canais daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele faz. Então essa é a primeira coisa aqui nesse versículo que eu queria chamar a sua atenção. Segunda coisa que chamar a sua atenção aqui nesse versículo é que a gente lê, e eram ali 70 pessoas que ele estava enviando. Essas pessoas elas oraram por enfermos que foram curados, elas expulsaram demônios, mas a gente não sabe o nome delas. A gente não sabe o nome de nenhum deles ali, a gente tem nem ideia de quem eram esses 70, em nenhum lugar da Bíblia fala quem eram esses 70, essas 70 pessoas que foram usadas no poder de Deus, que oraram por enfermos, que enfermos foram curados, pessoas foram libertadas, nós não temos nem ideia de qual o nome delas. Sabe por quê? Porque o único nome que cura e liberta é o nome de Jesus. Amém? O nome que tem que ser exaltado, o nome que tem que ser realmente proclamado é o nome de Jesus. Se alguém vai ser curado no nome de Jesus. Se alguém vai ser liberto no nome de Jesus. Se alguém vai ser salvo no nome de Jesus. É bom quando o Senhor usa pessoas, e algumas pessoas ele realmente usa com poder extraordinário, algumas pessoas ele realmente dá uma medida maravilhosa de dons para libertação, de cura, mas mesmo essas pessoas que têm esse dom maravilhoso, que têm essa graça maravilhosa, que têm essa autoridade de Deus, é muito ruim quando essa pessoa se torna um destaque, quando ela acaba sendo o centro das atenções. Por quê? Porque este mundo precisa, em primeiro lugar, não são de pessoas que fazem isso ou fazem aquilo. O que as pessoas precisam conhecer é o poder libertador de Jesus. É isso que elas precisam libertar, é isso que elas precisam conhecer. Então aqui essas pessoas vão, nós nem sabemos quantos foram curados, quantos foram libertos, quantos foram impactados pela vida dessas pessoas, mas nós sabemos uma coisa: através dessas pessoas, no nome poderoso de Jesus, pessoas foram libertas e pessoas foram curadas. O desejo de Deus é que a nossa confiança, o desejo de Deus é que a nossa fé esteja, antes de qualquer coisa, antes de tudo, a nossa confiança esteja no nome de Jesus. Amém? A gente faz campanha, mas quem cura não é a campanha, quem cura é Jesus, não é? A gente recebe unção com óleo, mas o óleo não é um remédio mágico, quem cura é Jesus. A gente intercede, a gente coloca os nomes, a gente intercede pelos nomes, mas nós temos que ter no nosso coração que aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para libertar é Jesus. E deixa eu dizer, o Senhor está conosco aqui para curar. Amém?
quando ele mandou pregar o evangelho, ele disse, vai, preguem o evangelho em todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor está conosco, amém? Quando a gente fala do evangelho, ele está conosco. E lá em último versículo de Marcos termina dizendo, e cooperando o Senhor com eles, com sinais e milagres que se faziam. O Senhor continua vivo entre nós, salvando e curando. Amém? Glória a Deus pelo nome de Jesus. Dá glória a Deus ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui para o versículo 8, capítulo 10, versículo 8. Jesus deu várias instruções para eles, e a gente pensar nas coisas que Jesus mandou eles fazerem. Olha o que ele fala aqui: quando entrardes numa cidade, e vos receberem, comei do que vos oferecerem, e vos receberem, comei do que vos oferecerem, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado o reino dos céus. Amém. O que Jesus mandou eles fazerem? Olha só, lembre-se que remédio, médicos, tratamentos, não era uma coisa comum como nós temos hoje. Havia muita gente sofrendo com muitas doenças, e ele manda essas pessoas lá, e ele manda entrar nas cidades, e a ordem que ele dá, qual foi? Cure os enfermos que houverem nessa cidade, e digam para elas, o reino dos céus já chegou. Aleluia. Não pense que isso era uma coisa normal, não. Eles saíram dali para fazer aquilo, e talvez eles só sabiam aquilo que eles viram Jesus fazendo, pondo as mãos sobre os enfermos, orando, repreendendo enfermidades. Eles só sabiam isso que Jesus fez. Então eles iam lá fazer aquilo que eles viram Jesus fazendo, e fazer aquilo que Jesus mandou eles fazerem. E aquilo que Jesus mandou eles fazerem foi curar os enfermos. E aí nós temos que pensar que não existe mensagem do evangelho sem o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É importante você saber que o evangelho não é uma filosofia de vida. O evangelho, ele não é uma ideologia para as pessoas. O evangelho não é uma ideia boa, uma religião boa para as pessoas. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando você vai para a Bíblia, na palavra salvação, a palavra ali, ela pode significar muitas coisas. A palavra salvação pode significar cura, a palavra salvação pode significar restauração, pode significar libertação, pode significar transformação. Ela pode significar muitas coisas. Então, quando você recebe o evangelho, você recebe uma notícia que é poder de Deus para a cura de todo aquele que crê. É um evangelho que é libertação para todo aquele que crê. É um evangelho que é restauração para todo aquele que crê. O poder de Deus é poderoso para restaurar a nossa vida. Amém? Eu não consigo crer num evangelho que não tenha o poder de Deus embutido nele. Um evangelho que não tem a ação de Deus embutida nele não é um evangelho. Às vezes há pessoas que eles são curados, eles são libertos, às vezes alguém nem orou por eles, alguém nem colocou a mão sobre eles, alguém nem ungiu essas pessoas, mas o simples ato de ouvir a palavra, o simples ato de receber a palavra, o simples ato de crer na palavra, já traz cura e libertação para a vida dele. Amém? Já traz cura e libertação para a vida dele, porque esse é o evangelho. Ele não vem só em palavras, ele vem no poder, ele vem no Espírito, e ele vem em muita certeza, ele vem com o selo da garantia de Deus. Olha só, Jesus fala assim, entre nessas cidades, e os doentes que tiver nessa cidade, pode curá-los. Era uma ordem, né? Era uma ordem.
Então a gente pensar que quando o evangelho chega, quando a mensagem do Senhor chega, a cura do Senhor chega também. Pode ter certeza disso. Eu e você, e muitos que já caminharam nessa terra, eu e você e muitos que estão nesse mundo, ouviram o evangelho, receberam a palavra, receberam a mensagem e automaticamente experimentaram o poder curador, libertador, restaurador do Senhor. Amém? É isso que receberam. E aí Jesus ele fala assim, vai lá, cure os enfermos que houver nessa cidade, e diga para eles, o reino de Deus já chegou. Aleluia. Isso quer dizer que onde o reino de Deus chega, né, a cura e libertação. Né? Onde o reino de Deus chega a cura e libertação. Eu e você moramos nessa terra aqui só provisoriamente, mas a Bíblia fala com todas as letras, a nossa cidadania está nos céus. Amém? Você pode ter o seu registro aqui na terra, mas você tem o seu registro lá no céu, porque Deus nos tirou das potestades das trevas, Deus nos tirou do império das trevas, e Deus nos incluiu no reino do Filho do seu amor. Nós fazemos parte do reino de Deus, e esse reino de Deus é um reino de poder, é um reino onde Satanás não manda, é um reino onde ele não tem autoridade, é um reino onde quem manda é o Senhor. E nesse reino, o poder de Deus que cura, o poder de Deus que liberta, o poder de Deus que restaura e transforma, esse poder está no reino de Deus, ao qual eu e você fazemos parte. Glória a Deus, que o reino de Deus chegou até nós. Amém? O reino de Deus não é só palavras. Paulo diz lá para os Coríntios, porque o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas no poder de Deus. O reino não são apenas ideias, não são apenas verdades, são verdades, mas não são apenas verdades. É uma verdade poderosa que liberta o ser humano, é uma verdade poderosa que restaura o ser humano. E aquilo que aquelas pessoas receberam naquela cidade onde aqueles 70 chegaram, elas não estavam recebendo apenas palavras, elas estavam recebendo o reino de Deus na vida delas. O reino de Deus estava ali invadindo a vida delas e trazendo cura e trazendo restauração para a vida delas. Aqueles 70, onde eles foram, onde eles entraram, eles tinham uma ordem: ore por aqueles que estão enfermos. E aí eu quero lembrar você, sempre que uma pessoa estiver enferma, ore. Não importa quantas vezes alguém já orou, não importa quão terrível seja, não importa se às vezes aquela pessoa está tomando um remédio, está fazendo tratamento, ela está indo no médico, porque todas essas coisas vão ajudar, todas essas coisas são boas e são necessárias, mas há momentos, há situações que só o poder de Deus vai poder curar. Há situações que só o poder de Deus vai poder transformar. Né? Hoje existem muitos tratamentos bons para até mesmo para dependência química, mas o maior libertador, o libertador eficaz, aquele que pode transformar a vida das pessoas, é Jesus. O reino de Deus, ele vem com poder e ele vem para libertar as pessoas. O reino de Deus chega com poder. E o último versículo que eu quero ler com você, a última passagem, é o versículo 17, que diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo, olha o que esses 70 eles experimentaram aqui, que eles ficaram muito alegres. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se submetem a nós. Olha só, não pense que aquilo era, para eles aquilo ainda era algo assim especial. Porque os demônios, eles oprimiam as pessoas. É só ler um pouco da Bíblia, a gente vê quantas pessoas doentes oprimidas pelo demônio, quantas pessoas aparentemente loucas oprimidas pelo demônio, quantas pessoas em situações terríveis oprimidas por demônios. E de repente essas pessoas, esses 70 aqui, eles aprenderam uma coisa: o nome de Jesus tem poder para libertar as pessoas.
Amém? O nome de Jesus tem poder para libertar as pessoas. Não é um nome falado de uma maneira gratuita, falada sem temor, falada sem conexão com Deus. Mas quando o nome de Jesus é usado com a autoridade que vem dele, do trono dele, o nome de Jesus tem poder para libertar e curar. Amém? Libertar e curar. Eles estavam experimentando uma coisa que eles nunca viram na vida, né? Eles ficaram ali espantados, eles ficaram ali maravilhados daquilo que podia acontecer. E eu vou dizer assim, nós ainda não experimentamos, nós ainda não vimos tudo o que pode acontecer através da autoridade do nome de Jesus. Amém? Nós ainda não experimentamos tudo que pode ocorrer através da autoridade do nome de Jesus. Esses discípulos, eles vêm lá e eles contam isso para Jesus. Acompanha comigo, versículo 18, diz assim, disse-lhes Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu. E aí ele fala assim, eu vos dei autoridade. Glória a Deus. Eu vos dei autoridade. Deixa eu só falar aqui uma coisa de autoridade. Autoridade não é força, né? Autoridade não é a força. Autoridade é muito mais do que isso. Eu falo assim, um homem não tem poder para parar um carro, né? Ele não tem poder para parar um carro, mas ele pode ter autoridade para parar um carro. Quando aquele homem que está lá no meio da avenida, ele toca um apito e ele levanta as mãos, os carros param. E por que os carros param? Porque aquele homem tem força para parar um carro? Não, porque atrás daquele homem existe alguém que deu autoridade a ele, e ele tem autoridade para mandar aqueles carros pararem. E aqueles carros sabem que aquele homem é um homem fraco, é um homem simples, que eles podem atropelar aquele homem se eles quiserem. Mas eles sabem que a autoridade por trás daquele homem é muito grande. Então eles têm que obedecer aquilo que aquele homem diz. Deixa eu dizer, nós não somos mais fortes do que Satanás, nós não somos mais fortes do que os demônios, nós não somos de modo algum superiores a ele. Mas o Senhor Jesus está assentado acima de todo o principado, potestade, domínio e poder, acima de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E esse Jesus disse, eu vos dei autoridade. Glória a Deus. Eu vos dei autoridade para quê? Para pisar. Olha só, né? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A gente fica assim, meu Deus, quem sou eu? Né? Quem sou eu para que ele me conceda essa autoridade? Mas deixa eu dizer, não importa quem nós somos, importa quem ele é. E ele é aquele que disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Glória a Deus. Toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E ele disse, eu vos dei autoridade para pisar cobras e escorpiões e toda a força do inimigo. Olha que coisa tremenda. Não é autoridade. Não está em mim, está nele. Né? Não é por minha causa, é por causa dele. Né? Quando você ora, quando você repreende, quando você intercede, quando você se coloca diante de Deus, quando você usa a autoridade que ele te deu e ordena, não é por sua causa, não é por causa de quem você é, você continua sendo o mesmo, um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro, mas é um pecador. Mas aquilo que você fala, aquilo que você diz, a mão que você levanta, a palavra que você profere, ela está alicerçada, ela está fundamentada em tudo aquilo que ele fez. Glória a Deus. Ele veio aqui, ele se tornou carne. E ele foi obediente a Deus, plenamente obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. E lá naquela cruz a Bíblia diz que ele despojou principados, potestades, que lá naquela cruz ele os pôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Aquela promessa lá de trás, né? Aquela promessa lá de Gênesis 3,15, que o Senhor fala para a serpente, que o Senhor diz para a serpente, a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Aleluia.
lá na cruz, quando Jesus ele grita, está consumado, ele estava ali realmente consumado a vitória. E se não bastasse isso de ter vencido Satanás lá na cruz, se não bastasse isso dele ter esmagado a cabeça dele lá na cruz, exposto ele ao desprezo e à derrota, ele ainda subiu aos céus e sentou à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Não existe nessa terra, não importa quantos exércitos qualquer governante dessa terra tenha, a autoridade maior emana do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? A autoridade maior emana do trono de Deus e do Cordeiro. Por isso Apocalipse capítulo 12 versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos não por quem nós somos, nós vencemos pelo sangue que ele derramou sobre a nossa vida. E a Bíblia assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. E a palavra do testemunho que nós damos é aquela que a palavra de Deus diz, e ele fala aqui: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. A autoridade não é nossa, é dele. Amém? A força que emana, não emana de nós, emana do trono de Deus nas alturas. Quando nós nos colocamos a orar pelas pessoas, a interceder pelas pessoas, a repreender o mal de sobre a vida das pessoas, nós não fazemos isso confiando em qualquer coisa que existe sobre nós, mas há um trono sustentando a nossa autoridade. Há um trono no universo sustentando a nossa autoridade, sustentando aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. É realmente maravilhoso que um homem como nós, uma mulher como nós, pecadores limitados, ignorantes em muitas coisas, nós podemos orar, nós podemos repreender no nome de Jesus, e os demônios são obrigados a recuar por causa do nome que nós invocamos, por causa do nome de Jesus, por causa do nome que nós usamos. Eis que vos dou autoridade para pisar cobras e escorpiões, todo o poder do inimigo, e ele fala: e nada vos fará dano algum. Glória a Deus. Vocês estão em Cristo Jesus, e estar em Cristo Jesus é estar no reino de Deus, e estar no reino de Deus é estar sob a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoas precisam ser libertadas, pessoas precisam ser curadas, e pessoas podem ser libertadas, e elas podem ser curadas, porque o Senhor derramou o seu poder, e o Senhor derramou a sua autoridade sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Quando nós oramos, e tudo isso para que a gente aprenda a não olhar para nós. Se a gente olhar para nós, o que é que nós vamos ver? Nada. Mas quando a gente olha para aquilo que aconteceu em Cristo Jesus, quando a gente olha para aquilo que foi feito em Cristo Jesus, nós só podemos ver que pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertadas, pessoas podem ser restauradas, e pessoas podem ser transformadas por aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. E aquilo que ele fez, ele nos trouxe até nós pelo seu Espírito Santo. Quando eu oro por enfermos, quando eu repreendo o mal, quando eu luto contra as trevas, quando eu intercedo, quando eu entro em campanha diante de Deus, o que eu faço, eu não faço confiando em mim, eu faço confiando nele. Amém? Eu não confio naquilo que eu sou, eu confio em quem ele é. Eu não confio no que eu falo, eu confio no que ele disse, porque aquilo que ele disse vai permanecer e vai ficar.